E aí pessoal, professor Jaque Lamar Flávio de volta em mais um vídeo aqui no canal História com o professor Jaque. E seguimos com nossa playlist sobre a evolução humana, dessa vez falando sobre a evolução da indústria lítica, entre os hominíneos mais antigos conhecidos a desenvolverem essa técnica de produção de ferramentas a partir do uso de pedra. Então nós chamamos essa técnica de indústria lítica. Nesse vídeo nós vamos destacar as duas mais antigas conhecidas até o momento e que dizem respeito a hominíneos que viveram pelo menos há 3 milhões de anos atrás até mais ou menos 1.600.000 anos atrás. Então vejam que é um período de tempo extremamente longo, mas que diz respeito a um salto em termos de cognição humana sem precedentes. Nós sabemos que, na verdade, vários animais eles manipulam ferramentas e confeccionam ferramentas a partir do uso de materiais diversos, como folhas, galhos, até mesmo reciclados de descarte humano. Nós sabemos, por exemplo, que animais como corvos usam ferramentas em algumas das suas atividades na aquisição de alimentos. Podemos citar também o caso de lontras, onde elas chegam ao ponto de possuírem uma pedra de estimação, que é usada por esses animais para o lascamento de mariscos, de animais que têm carapaças ou conchas, melhor dizendo, para a extração do material orgânico do seu interior, que essas lontras usam como alimento. Só que no caso dos seres humanos, como nós podemos imaginar, a nossa cognição ela nos levou à produção de ferramentas sem precedentes. Isso começou há muito tempo atrás, a partir de linhagens antigas, e nós falaremos um pouco sobre elas ao longo desse vídeo de hoje. Como não poderia deixar de ser, eu separei para vocês um material de referência. E no caso nós vamos ter como base inicial esse artigo aí, que é uma publicação da Revista de Evolução Humana. Esse artigo está disponível para download, certo? Então vocês conseguem pegar ele. E percebam que ele é um artigo relativamente recente. Vejam que ele é de janeiro de 2024. Eu solicitei uma tradução do Google e o título sugerido foi esse aqui, da tradução. Revisando o Olduvaiense, eu prefiro chamar assim, tá? Mais antigo. Modelos de estimativa linear otimizados e atualizados e o impacto de Nyaeng no Quênia. Nyaeng é um sítio paleoantropológico que tem fornecido ferramentas líticas de até 3 milhões de anos atrás. Então isso é algo realmente desconcertante, porque até então a indústria lítica mais antiga conhecida tinha sido encontrada no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Então vejam que coisa realmente extraordinária. Além disso, pessoal, durante muito tempo se pensou que tinha sido o Homo habilis o primeiro hominíneo a confeccionar ferramentas de pedra, Mas tudo leva a crer que não, que hominíneos próximos dessa espécie ou aparentados, distantes, como por exemplo os parantropos, podem também ter confeccionado ferramentas líticas. Então olha só como cada vez mais se torna complexa a nossa compreensão a respeito da evolução humana. Então esse artigo ele trata um pouco disso. E claro que ao longo do vídeo eu vou fornecer mais alguns dados adicionais para nossa discussão sobre esse assunto tão interessante, que é a evolução da cognição humana no sentido de produção de ferramentas, usando inicialmente ferramentas líticas, Bom, vale a pena olhar aqui um aspecto ler alguns recortes desse artigo. Ele é bem interessante, ele é assinado por dois autores principais, que aparecem aqui. E é um texto, como eu acabei de dizer, recente. Eles têm pouco mais de
de um ano de produção, então de fato ele deriva de pesquisa científica de ponta. Deixa eu só ajustar aqui melhor o início do artigo para a gente fazer uma breve leitura. Então ele diz o seguinte, ó: a indústria lítica de Olduvai representa a evidência mais antiga conhecida de ferramentas de pedra lascada produzidas de forma eficiente e rápida. Estratégias tecnológicas complexas foram empregadas para produzir esses artefatos em comparação com ferramentas de pedra de hominíneos anteriores, no caso, por exemplo, de Homo habilis. E potenciais comportamentos orgânicos de uso de ferramentas foram inferidos por meio de parcimônia com primatas não humanos. Consequentemente, o surgimento do olduvainiense ainda pode ser argumentado como reflexo de uma mudança comportamental e evolutiva dentro da linhagem dos hominíneos, embora a natureza e associações de espécies de quaisquer mudanças tenham se tornado menos claras nos últimos anos, que é justamente o aspecto de que hoje em dia nós temos evidências bem fortes disso, de que além dos Homo habilis, Homo erectus e Australopithecus, Paranthropos também confeccionaram ferramentas com pedra e muito provavelmente de outros elementos mais perecíveis, né, que não chegaram até nós, como por exemplo o uso de madeira ou de troncos ou algo do tipo, que como nós sabemos se decompõe com o tempo. Bom, então o que acontece, pessoal? O Paranthropus é um hominídeo que nós podemos entender como uma linhagem prima da evolução da linhagem dos Homo, que acabou por originar a nossa espécie. Então, essa linhagem de Paranthropus faz parte de um grupo de hominídeos que seriam, digamos assim, primos da nossa linhagem evolutiva. Eles têm características bem peculiares que nós vamos falar em breve. Antes de nos voltarmos para o sítio de Nyanga, mais especificamente, vale a pena a gente conhecer um pouco do desfiladeiro de Olduvai. Então, para tanto, eu separei para vocês uma série de imagens de um site, olha só que curioso, de turismo, o TripAdvisor, que vai nos servir para ilustrar exatamente as características geográficas e antropológicas desse sítio paleoantropológico que é o existente no desfiladeiro de Olduvai. Então, como nós podemos ver nessa série de imagens aqui, esse local hoje em dia, além de ser um centro de pesquisa antropológica, ele também é um local organizado para visitações turísticas. Então, nós temos, por exemplo, esse complexo aqui, onde são apresentadas algumas das evidências e artefatos descobertos no desfiladeiro de Olduvai, onde visitantes podem conhecer e ter acesso a esse material tão extraordinário, né, que atesta a evolução humana e nossa capacidade criativa, isso há milhões de anos atrás. Então nós vamos encontrar aqui evidências fósseis, materiais, inclusive de animais que foram abatidos em contexto de caça, por hominíneos muito antigos e que foram encontrados aqui no desfiladeiro de Olduvai. Nós vamos passar algumas imagens aqui para que a gente possa ilustrar melhor esse vídeo. Então esse aqui seria o portão de acesso a esse complexo turístico, né, paleoturístico, podemos dizer assim, com a mensagem de boas-vindas, claro. E seguindo com a transmissão de imagens, temos uma bem interessante que mostra esse mirante aqui, onde os visitantes podem ter acesso a todo o vale do desfiladeiro de Olduvai. Então é algo bem impressionante. Lembrando que esse desfiladeiro fica na Tanzânia, no continente africano. Então é um local espetacular e que tem nos ajudado a compreender a evolução humana. Seguimos com as imagens, mostrando mais uma vez o mirante de um outro ângulo. Alguns painéis que são disponíveis ao longo da visitação turística pelos corredores desse complexo, né? E aqui temos
uma reconstituição dos fósseis de um Australopithecus afarensis que foi encontrado também no desfiladeiro de Olduvai. Então essa réplica aqui, ela pode ser vislumbrada por visitantes nesse complexo tão interessante. Seguindo, nós temos aqui uma panorâmica muito boa do vale em si. Então são nesses locais onde as pesquisas vêm sendo feitas há décadas, né? Desde pelo menos os anos 60 do século passado, um pouco mais antes que isso, na verdade. Então é um local que tem nos ajudado demais a entender a evolução hominínia. Então, além disso, como eu falei, temos evidências de animais que eram predados por hominíneos antigos. Aqui aparecem os crânios de alguns deles, né? Então, todo o local é de fato fascinante e quem tiver a oportunidade, certamente vale a pena visitar esse lugar. Essa imagem mostra justamente o mirante, onde você pode permanecer sobre ele, apreciando toda essa paisagem muito bela, né? Muito imponente e tão reveladora de nosso passado evolutivo. E só mostrando mais algumas imagens, tem uma aqui, ó, que é bem legal, que mostra o crânio de um Homo habilis. Então, um hominídeo que talvez faça parte das linhagens evolutivas que gestaram os Homo erectus, depois deles os Homo rhodesiensis e, por fim, a nossa espécie hominídea, que é a espécie sapiens. Então, vejam só que local extraordinário, né? Mas o que acontece, pessoal? Como o artigo que eu acabei de mostrar para vocês nos conta, na verdade a gente não vai falar sobre esse complexo turístico aí e sítio paleoantropológico. Nós vamos nos voltar, na verdade, para o sítio paleoantropológico de Niyayang, que fica no Quênia africano. E é nesse local onde até o momento foram encontradas as evidências mais antigas de indústria lítica, né? No caso, indústria lítica olduvaliense, que é justamente o complexo de Niyayang. Aliás, Niyayanga, que está aqui, ó, no recorte que eu acabei de selecionar do artigo para a gente dar uma lida, né? Então, Niyayanga, localizada na península de Omar, no Quênia, emergiu recentemente como um importante sítio arqueológico e paleontológico, apresentando evidências de ferramentas de pedra e fauna abatida, olha que coisa impressionante, da indústria Olduvai, ou olduvaiense, né? Datadas entre 2 milhões e 595 mil e 3 milhões e 32 mil anos atrás. Então é algo de fato extraordinário. Essas descobertas não apenas representam as primeiras ocorrências conhecidas do olduvaiense, mas também expandem significativamente nossa compreensão de sua distribuição geográfica, porque a gente está falando aqui do Quênia, né, e não da Tanzânia, em uma indústria geograficamente localizada naquele contexto, né? Além disso, alguns líticos em Niyayanga foram encontrados ao lado de molares de Paranthropus, desafiando as suposições predominantes sobre associações de espécies de Olduvai e fornecendo um raro exemplo de fósseis hominíneos da Idade da Pedra inicial e restos líticos em estreita associação. A co-ocorrência de fauna e lascas marcadas por cortes, incluindo aquelas escavadas em contato direto com os restos de hipopotamídeos. Então veja que coisa extraordinária, né? Vale até um pequeno comentário aqui, pessoal. O hipopótamo até hoje é um dos animais que mais causa acidentes na África com seres humanos. É um animal extremamente territorialista e agressivo. Então vocês imaginem que há 3 milhões de anos atrás, hominíneos da espécie Paranthropus conseguiam caçar esses animais. E isso usando ferramentas feitas de pedra lascada. Então é um feito realmente extraordinário, né? Além desse artigo aqui e da página que eu acabei de mostrar sobre
o sítio de Olduvai, eu também acabei encontrando um site onde é impossível encontrar um artigo dos paleoantropólogos envolvidos nessa escavação em Nyanga, que é justamente esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse site aqui ele possui um relato bem detalhado de como foram as descobertas nesse sítio paleoantropológico a partir de comentários dos próprios pesquisadores. Então, olha que interessante. Vale a pena a gente fazer também uma breve análise desse material aqui, né? Então eu vou destacar aqui, essa imagem é legal porque mostra justamente uma panorâmica desse sítio paleoantropológico, onde pesquisas estão sendo realizadas, né? E seguindo com a nossa análise do site, vamos ter o seguinte relato, olha. Nas margens do Lago Vitória, no Quênia, um pequeno vale se estende ao sul em direção ao imponente Monte Roma. Dele emergiram algumas das mais antigas ferramentas de pedra conhecidas, usadas para abater animais de grande porte, bem como vestígios mais antigos de um dos nossos primos primitivos, o Paranthropus, um gênero que acreditamos ter coexistido com nossos ancestrais diretos. E a gente até já falou sobre isso em vídeos passados, né? Descobertas semelhantes de ferramentas e fósseis já haviam sido feitas antes, em diferentes lugares e em diferentes épocas, mas encontrá-los todos juntos em um só lugar, por mais antigos que sejam, é realmente extraordinário. Então, temos aqui, ao longo desse site, por exemplo, o local, um dos locais, que foi demarcado para pesquisa paleoantropológica, onde você encontrou fósseis de Paranthropus, fósseis de animais que foram predados por essa espécie hominíneas, além das ferramentas líticas também. Então, é um contexto de datação muito precisa, né? É algo de fato incrível. Seguimos descendo aqui com essa imagem bem interessante que mostra que esse local hoje em dia ele é habitado, né, por comunidades agropastoris, e que foram justamente esses moradores aí que alertaram pesquisadores sobre a possibilidade de serem avistadas ferramentas líticas, além de fósseis que podiam se converter em um local relevante de pesquisa. E de fato foi, né? Como o próprio artigo está nos mostrando. Seguindo aqui, nós temos esse registro fotográfico bem interessante, que mostra justamente dois dentes de Paranthropus, né? Esse aqui está inteiro. Vejam que ao lado nós temos a classificação científica dele. Já esse aqui, ele é apenas um fragmento de dente, né? Percebam que em escala, esses dois dentes, nós podemos compará-lo a uma escala de 10 milímetros, né? E a legenda diz: 2 dentes de Paranthropus foram recuperados em Nyanga. Que estão justamente esses aqui. Seguindo, nós temos, olha só o que nos interessa, uma ferramenta lítica, olha. Então percebam que ela tem essa parte aqui lascada, né? E que foi muito provavelmente executada por Paranthropus. Parece algo bem trivial, né, pessoal? Mas nós temos que, na verdade, considerar alguns pontos. Primeiro, a antiguidade dessa ferramenta. Segundo, o avanço em termos de cognição, porque para se confeccionar um artefato como esse, a gente tem que ter em mente que esse hominídeo antigo ele era capaz de se antecipar ao uso que esse artefato iria ter, a forma que deveria adquirir, entre outros aspectos que nos revelam uma cognição extraordinária, né? Muito além do que qualquer outro animal poderia conceber. Então é algo de fato a ser levado em conta, né? E na legenda diz o seguinte: ferramenta de percussão olduvaiense do sítio de Nyanga, que foi encontrada em 2016. Então, desde então, esse sítio vem sendo escavado. Temos aqui mais ferramentas feitas por provavelmente Paranthropus, né?
e que todas elas eram usadas para golpear animais, fragmentar ossos, raspar carne, descarnar o animal abatido. Então são artefatos que de fato tinham usos bem complexos, né? E aqui uma das imagens mais impressionantes justamente é o esqueleto de um hipopótamo que foi escavado em Nyanga. E o mais interessante desses fósseis aqui, que tem algo em torno de 3 milhões de anos atrás, é que eles têm indícios de golpeamento com ferramentas de pedra. Então eles são uma prova concreta de que de fato uma indústria lítica foi aplicada não só para predar esses animais formidáveis, né? Hipopótamos, como eu falei, são animais bem perigosos, mas também para descarnar esses animais abatidos. Aí a questão é, mas que espécie é essa, né? Como nós podemos vislumbrar o Paranthropus, né? E como eu já falei para vocês em outras ocasiões, é sempre complicado apelar para reconstituições, mas nós temos sido bastante criteriosos e acabamos conseguindo imagens que nos dão um vislumbre até interessante, até preciso de como seriam esses hominíneos antigos. Eu acabei encontrando esse aqui, ó. Ele está em um perfil de divulgação científica no Instagram, tá? É uma reconstituição digital que eu pessoalmente considero muito boa. Desse perfil aqui, olha, Extinct Animals Facts, vale a pena seguir esse perfil, tá? Para quem quer aprender mais sobre não só paleoantropologia, mas o estudo de animais antigos. E além disso ele tem uma legenda bem legal que eu acabei também traduzindo e que nos fornece algumas informações sobre essa espécie hominínia aqui, né? Que seria uma prima nossa, né? Em termos de linhagens hominíneas. A legenda diz o seguinte: Paranthropus boisei, uma espécie australopitecínea, habitou a África Oriental durante o Pleistoceno inicial, aproximadamente entre 2,5 e 1,15 milhão de anos atrás. Os restos do boisei foram descobertos principalmente em ambientes úmidos e arborizados, como zonas úmidas, rios, matagais, durante o Pleistoceno inicial. Então isso por volta de 2,5 a 1,15 milhões de anos atrás. Sua abundância provavelmente aumentou durante períodos úmidos, mas diminuiu durante intervalos áridos. Florestas costeiras e montanhas existiram na África Oriental durante o Pleistoceno, com vales fluviais, particularmente o vale do rio Omo, servindo como refúgio para criaturas que vivem na floresta. Então, essa daqui é uma reconstituição bem interessante, uma das mais realistas que eu vi a respeito dessa espécie hominínia aí. Ele tem essa face com aspecto arredondado porque esse hominídeo aqui, ele tinha aqui no topo do crânio uma crista óssea para acomodar esse poderoso sistema mastigador desse animal. Então ele tinha essas bochechas bem espessas e arredondadas, porque justamente elas possuíam uma musculatura poderosa para que esse animal, esse hominídeo, aliás, né, que tinha uma dentição bem mais grande que a nossa, ele pudesse mastigar com bastante vigor alimentos de origem vegetal, um tanto quanto mais duros, né? Então ele era capaz de processar alimentos de origem vegetal com fibras mais resistentes, sementes provavelmente, e amêndoas ou coisas relacionadas a nozes, por exemplo, né? Com a forma mais eficaz, porque ele tinha esse sistema mastigatório vigoroso, apesar de dar a ele esse aspecto de face arredondada, né? Mas é de fato um hominídeo bem impressionante, mas que, como nós já dissemos em um vídeo passado, a evolução acabou levando essa espécie a um beco sem saída, ao ponto de que não existe mais esse tipo de hominídeo aqui, tá bom? Percebam que essa indústria lítica, né, a aldovaniense, ela surgiu por volta dos 3 milhões de anos atrás.
é o que nos diz o sítio de Nyanga, aliás, mas ela foi extremamente eficaz e duradoura durante milênios. Tanto é que apenas por volta dos 1,8 milhão de anos atrás, ou 1,6 milhão de anos atrás, é que com os Homo erectus que vai surgir uma nova forma de indústria lítica, que é a indústria lítica acheulense, que nós vamos falar um pouco sobre ela agora, nesse próximo site aqui que eu encontrei, especializado. Vejam que ele é um site Becoming Human. Eu também solicitei uma tradução. E esse artigo aqui, por sinal, ele fala sobre os hominíneos acheulianos, ou seja, hominíneos que desenvolveram essa indústria lítica, que era bem mais eficiente do que a antiga olduvaniense. Esse nome acheuliano é uma referência a uma região da França onde pela primeira vez foram encontradas ferramentas líticas dessa indústria aí. Apesar de que, na verdade, essa indústria lítica surgiu no continente africano. Mas aí as pesquisas paleoantropológicas iniciais, elas acabaram encontrando ferramentas dessa indústria lítica justamente em solo francês, né? Bom, o que é que esse artigo aqui nos diz? Então, deixa eu só localizá-lo aqui. Ele nos diz o seguinte, ó. Por volta de 1,7 a 1,6 milhão de anos atrás, uma nova tecnologia de ferramentas de pedra surgiu, se espalhou rapidamente e dominou o cenário de ferramentas de pedra até cerca de 300 mil anos atrás. Trata-se da indústria acheulense de ferramentas de pedra e suas ferramentas características, o machado de mão e as lascas de pedra a ele associadas. Então, enquanto que a indústria olduvaniense ela tinha um aspecto de um lascamento bem rudimentar de apenas um lado da pedra, ou partindo do centro dessa pedra para laterais cortantes, a indústria acheulense ela vai ter um acabamento bem mais preciso, pessoal, que é o que nos mostra essa imagem aqui, ó. Então essa é uma típica ferramenta acheulense que provavelmente foi desenvolvida pelos hominíneos da espécie Homo erectus, né? E percebam que ela tem essa forma característica, característica de lágrima ou gota. Então, a partir de um lascamento muito interessante, esses hominíneos antigos eles conseguiam criar uma peça cortante de aspecto bifacial. Então era uma lâmina que podia cortar tanto de um lado quanto do outro. Aqui temos mais duas peças nessa natureza, né, da indústria lítica acheulense, e também, como era de se esperar, elas possuem esse aspecto de lágrima ou gota, como é descrita por alguns especialistas, né? E a gente também tem que considerar o aspecto inovador e a capacidade cognitiva de hominíneos antigos que conseguiram conceber uma ferramenta tão eficaz, porque percebam que existe uma simetria. Então, tanto um lado quanto o outro, eles possuem basicamente a mesma superfície cortante, ó. Projetar isso mentalmente, pessoal, exige uma grande capacidade cognitiva, né? Embora outros animais, como nós dissemos, consigam produzir ferramentas, mas nada próximo disso é feito por nenhum outro ser vivo, né? Em geral, os animais de outras espécies e mesmo primatas como chimpanzés, eles coletam artefatos no solo, como pedras, pedaços de madeira e mesmo gramíneas, e sem lapidarem de qualquer forma esses artefatos, eles os usam como ferramentas. No caso dos hominíneos, não. Ó. Eles foram capazes de forma cognitiva elaborar artefatos extremamente complexos. E aqui temos uma foto bem legal que mostra justamente um machado acheulense, né? Segurado por um pesquisador. Então vejam que peça fascinante, né? Imaginar que uma ferramenta dessa tem
milhares de anos. E que algo tão singelo na verdade nos revela um salto cognitivo extraordinário. Lembrando que essas ferramentas são associadas aos Homo erectus, que expandiram para linhagens de Homo rhodesiensis na África, Homo heidelbergensis no continente europeu e também em contexto asiático, né? Como as evidências fósseis têm nos mostrado, fósseis e materiais. Aqui uma imagem belíssima que mostra a variedade de ferramentas axeolenses que podiam ser confeccionadas. E como nós podemos ver, de fato eram peças com uma complexidade de elaboração muito impressionante. Lembrando que não é fácil até hoje produzir uma ferramenta com tamanha precisão. Por mais que a gente possa tentar, eu digo a vocês que não será fácil confeccionar algo do tipo, né? E a questão é a seguinte, gente. Vamos voltar aqui para uma imagem que me transmita. Deixa eu só ver aqui. Achar uma mais adequada. Me parece que essa daqui do artigo vai servir. Deixa eu só localizá-la. Achei. Bom, percebam que o desenvolvimento dessa indústria lítica, ela representou para os hominíneos antigos um salto cognitivo impressionante e com implicações na alimentação, nas formas de sociabilidade. Nós sabemos, por exemplo, que esses artefatos de pedra não eram, em alguns casos, confeccionados com pedras locais, mas sim com rochas transportadas, às vezes por dezenas de quilômetros de distância. Então percebam que esse hominídeo antigo, há 2 milhões ou 3 milhões de anos atrás, ele concebia até mesmo uma logística para encontrar rochas apropriadas para a ferramenta que ele pretendia criar. Então, além disso, nós temos essa capacidade cognitiva formidável, né? Que implicou também em técnicas de caça, em uma maior complexidade das relações sociais, no sentido de você desenvolver a caça coletiva, a partilha da carne desse animal abatido, as relações entre gêneros. Então, o fato de se conceber uma ferramenta lítica tão eficaz, ela implica diretamente na evolução cognitiva hominínia. Então, daí a importância dessas indústrias líticas. Ao longo dessa série, nós vamos falar um pouco mais sobre outras indústrias líticas que surgiram, principalmente destacando aquela criada pelos neandertais. E mais para frente, já no final do Paleolítico Superior, nós já podemos falar em culturas líticas. Então, já nessa transição de uma cultura de caçadores-coletores para povos neolíticos, né, nós já vamos ter como identificar, em termos arqueológicos, culturas líticas, identidades criativas. Mas isso, claro, é um conteúdo para um outro vídeo. Então, desde já, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Deixo aqui o meu abraço. Convido a você a se inscrever no canal História com o Professor Jaque. E se você curtir esse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, que é importante para a gente enganjar mais colegas mais interessados e curiosos na divulgação científica e histórica embasada em conhecimento científico de qualidade, tá? Então, um abração, pessoal, e até o próximo vídeo.